A graça e a paz, meus amados, que bom revê-los mais uma vez, né? Estamos aqui para ministrarmos mais uma lição, a lição número 7 da nossa segunda revista de 2020, a revista referente ao segundo trimestre, né, do referido ano, que tem como tema central a Igreja eleita, remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição número 7 tem como tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E desde já eu quero fazer uma breve introdução, um breve relato para dizer a vocês que eu aprendi demais com o estudo dessa lição. Por exemplo, muitas situações quanto à questão da morte de cruz, a questão da salvação dos judeus, quanto o que espera, né? Os judeus, essa nação, né? Esse povo eleito, né? Esse povo que foi tirado do Egito há mais de 2000 anos atrás, né? Da escravidão, o que espera também, aleluia, aqueles que, além de professar Jesus, como que dizem de boca, né, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, ainda tem outras pessoas, outras divindades como referência, como subsídio para embasar a sua fé, né? Então essa lição foi uma lição muito profunda, uma lição que vai trazer muitos esclarecimentos. Interessante que Paulo, né, uma lição dessa, numa carta para os Efésios, para o povo da cidade de Éfeso, né, há um pouco menos que 2000 anos atrás, Paulo já esclarecia aquele povo, os gentios principalmente, aquele povo que estava sendo agraciado com a salvação, já com essas orientações. E o povo hoje, nós hoje, muitos de nós, inclusive muita gente que já se encontra na igreja, não conhece, não tem essa percepção, né, do detalhamento vamos dizer assim, da solidez, né, do propósito, do real propósito de Deus ter mandado Jesus Cristo para nos salvar, e fica para nos salvar, acha que é uma coisa ainda muito simples, mas tem tanta coisa incutida, né, incorporada nisso. Tá certo? Uma delas é que vai dizer mais na lição, vocês vão poder ver que Deus estava irado com os homens, Deus estava irado. E eu percebo isso, na oferta, vamos dizer assim, na declaração de amor do nosso Deus a botar seu único filho em vida e se fez homem nesta terra, para, como, vamos dizer assim, como se fosse assim, a última, é uma conjectura minha, como se fosse a última salvação, a última oportunidade de qualquer pessoa, né, deste mundo, tá certo? Se salvar, se crer nele, como se fosse a última oportunidade de reatar, né, os laços de amizade de Deus para com aqueles que mudarem a sua opinião, passarem a se sujeitar novamente aos desígnios de Deus através de Jesus Cristo. Então foi uma lição, né, muito, muito profunda, muito interessante e que vai engrandecer você hoje sim, tá certo? Não está enfadonha, reserve esse tempinho, acho que mais 20 minutos, você vai poder perceber a grandiosidade, tá certo, das palavras de Paulo para aquele povo há um pouco menos que 2000 anos atrás. Ele já esclarecia esses propósitos para os gentios, principalmente os gentios da cidade de Éfeso, né, em relação a isso. E como nós podemos dizer, tanta gente que está na igreja hoje ainda não sabe de fato os propósitos, o que moveu, ou a intenção, qual é o objetivo de tudo isso ter acontecido. E vai levando uma vida de fé, né, uma vida de crença em Cristo, vamos dizer assim, de qualquer jeito, sabe, não dando o verdadeiro significado. Então, as lições da Escola Bíblica Dominical têm esse propósito de fortalecer, nos renovar, nos amadurecer mais e mais para que nós estejamos vacinados, protegidos, tá certo? De falsas doutrinas sem embasamento. Tem muita gente aí enrolada, como diz a história,
por conversa fiada de falsas doutrinas, falsos mestres que estão aí para confundir, tá certo? Então, seja bem-vindo, desde já fica o nosso convite, se inscreva no canal. Na próxima terça-feira nós teremos mais uma live com a missionária Nicinha, e você se inscrevendo no canal e acionando o sininho, todas as publicações do programa A Graça, então a Esperança, você será notificado automaticamente no seu smartphone, tá bom? Então, vamos dar início aos nossos estudos, amém? Então, meus amados, desde já nós queremos agradecer aos amados Jair Menezes e Rodrigo Santana, autores desse material, né? Que são lá da Assembleia de Deus de Curitiba, e que Deus continue os abençoando. Amém? O objetivo geral da nossa lição é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, ou seja, Cristo, né, se fez como um sacrifício vivo, substituindo todos aqueles sacrifícios que estavam nas ordenanças contidas no Antigo Testamento, por exemplo. Cristo desfez a inimizade e entre dois povos, né, criou a igreja. Lembrem-se que nas lições anteriores nós falávamos que Cristo é o cabeça da igreja e a igreja o corpo. Lembram? Os objetivos específicos são pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. 2. Explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. E 3. Evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Essa é a boa nova do Evangelho, que tem sua consumação no Calvário por meio da obra de Cristo. Essa verdade nos mostra que, se outrora o pecador estava numa situação caótica, desoladora e perdida, agora sua condição mudou por causa da obra de Cristo no Calvário. Nele, somos instados a propagar o ministério da reconciliação a todos os homens. Somos embaixadores da parte de Cristo e precisamos conclamar aos seres humanos que se arrependam de seus pecados e sejam reconciliados com Deus. Eis a boa nova de salvação. Como educadores cristãos, é o nosso desafio incutir nos alunos tal necessidade. Lembre-se que você, sim, hoje você pode estar nessa condição de aluno, mas aquela pessoa a quem você vai proclamar as boas novas de salvação é como se fosse o seu aluno. Você precisa também estar preparado. Amém? O texto áureo da lição diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. A verdade prática diz que, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe se encontra também no livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 14 a 19. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Você sabe o que é que significa concidadão? Daquele que goza dos mesmos direitos. Ou seja, o povo gentil agora
não é visto mais como um intruso, mas parte, né? Mas corpo como igreja agora pelo fato de crer que Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário como sacrifício vivo para nos dar essa condição de salvação. Então, se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu no capítulo 2, versículo 11 e 12, nesta lição, veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Capítulo 2, versículo 13. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Então, meus amados, o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Deus fez para dar fim a esse litígio entre esses homens, entre esses grupos. Então, a parede de separação entre os homens trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra, com proibição de acesso aos estrangeiros, ou seja, os gentios. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Enquanto Jesus esteve neste mundo em vida, nós também podemos observar algumas passagens quanto àquela cura no sábado, que alguns judeus disseram que não era lícito. Então, desde Jesus até o discípulo Paulo sofreram com essa resistência dos judeus quanto ao alargamento, à possibilidade de salvação para quem não fosse judeu. Não é verdade? A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. No meio de quem? Judeus e gentios. Essa barreira era tanto literal, ou seja, ela era construída, uma parede de fato, como tinha uma barreira também espiritual. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Aí, meus irmãos, eu acho que é por uma questão de ignorância. Até aqueles que se dizem cristãos, mas não dão o verdadeiro valor a Jesus Cristo, a verdadeira importância que a palavra pede. Porque se até antes dele nós estávamos à margem, nós não estávamos gozando da salvação, aí vem Jesus Cristo, dá a sua vida por nós, dá essa condição para que nós sermos salvos. Aí esses novos cristãos, ou esses novos salvos que foram incorporados ao plano de salvação, começam a se desviar e a venerar outros que não o próprio Jesus Cristo. Então nós temos o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, ou seja, a lei de Moisés. Então nós tínhamos aspectos moral, cerimonial e civil, que na verdade são três esferas contidas nesta mesma lei. Então a lei civil diz respeito ao israelita como cidadão, cidadão de uma nação peculiar. A lei moral
ela permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Então, tudo aquilo que, vamos dizer assim, falava para que o judeu, né, naquela época, é isso que eu estou me remetendo ao Antigo Testamento, para condutas morais, né, de santificação, isso ainda permanece, mas é como a lição diz, mas não como meio de salvação. O meio de salvação é crer em Jesus Cristo. Por isso que muitas vezes diz, aquela pessoa, será que morreu, mas era uma pessoa tão boa, fazia tanta, ajudava os pobres, não sei o que, e não foi salvo. Não, se não reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, Salvador, que morreu na cruz para nos dar salvação, para unir os povos, como é propósito da lição, então não é salvo. Quem está dizendo isso é a palavra. E terceiro, a lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comidas e bebidas, dias de festa, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Quem disse que os gentios podiam, por exemplo, participar desses ritos, desses cerimoniais? Podia não, entendeu? Então isso só agravava cada vez mais essa disputa, né? Eu sou, vocês não são. Eu tenho, vocês não têm. Eu vou ser salvo, vocês vão para o inferno, como diz a história. Entendeu? E a revogação das leis dos mandamentos? A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Muita gente, assim como eu, não sabia disso, tá certo? Mas nem por isso não é para você. Se é Jesus, agora não precisa, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Você deve amar a Deus sobre todas as coisas, isso aí não precisa mais ser cumprido. Não, você precisa levar essas coisas em consideração, até porque elas trazem situações relacionadas à conduta moral. Mas é como falou no tópico anterior, elas não são mais, né, meios de salvação, tá certo? Então, essa revelação não contradiz o que Jesus disse, não vim para revogar, mas cumprir a lei. Tanto é que ele foi morto na cruz, né, para cumprir a lei dos judeus que tiveram Jesus não como um salvador, né? Mas como um agitador, como, sei lá, mais um profeta, tá certo? Como uma pessoa que veio, desculpa o termo, para bagunçar o coreto, né? Tirar eles de uma zona de conforto espiritual que vinha de vários anos atrás, de 1000 anos atrás, né? Nessa condição. Então Jesus veio para desfazer aquilo, unir povos e dar a condição de salvação para eles. E é por isso que Jesus foi morto na cruz. Ele foi morto na cruz porque até para morrer, ele disse assim, bom, vocês não vão crer em mim não? Tudo bem, mas nem por isso eu vou deixar de cumprir a lei de vocês. Agora eu estou morrendo, mas estou deixando uma mensagem, uma nova mensagem de que todo aquele que crê em mim, este sim será salvo. É a condição de que mais na frente a revista vai dizer que foi criada uma nova humanidade, um novo povo, né? Foi dada uma nova condição de salvação. Então por isso que também ele foi tão pedida a crucificação dele na cruz. Mas Deus sabia que isso ia acontecer, né? Tá certo? Então, meus amados, a partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Lembra que a gente falou no slide passado? De forma geral, a paz é a descrição de boas relações. Então, aqueles que de fato aceitaram Jesus Cristo, mesmo que ainda judeus,
que saíram de uma condição, né, e que viram as maravilhas e acreditaram na mensagem que Cristo deixou em vida, na passagem dele em vida, e depois com os seus discípulos que prosseguiram, né, na disseminação da palavra, né? Então todos aqueles agora iam viver em paz, porque o eixo comum era Cristo. Não importa se a pessoa era judeu, se era estrangeiro, não importa, tá certo? Então foi posto os fins de um conflito, né? Foi instaurado um estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem, né, nessa passagem, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. E essa visão que a revista diz nos coloca também, se hoje nós estamos com Cristo, estamos no time dos que serão salvos, glória a Deus. Mas também nos adverte para que nós permaneçamos nisso aqui, porque ele diz assim, porque o fato da nossa escolha em escolher Cristo, né, desfez a inimizade de Deus com os povos. Então, o que eu consigo entender aqui, que aquele que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é por meio dele que vem a salvação, é inimigo de Deus. A palavra está dizendo aqui. Ele diz, se sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, então ele está dizendo que desfez porque nós cremos em Cristo. Então todo aquele que não crê em Cristo é inimigo de Deus. Não tem outra condição. Declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente ele é a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. As nossas diferenças culturais, econômicas, etimológicas, isso aí foi colocado tudo, né? Não, foi desconsiderada todas essas diferenças por conta da união em Cristo Jesus, que ela é maior do que qualquer diferença que nós possamos ter, de cor, de raça, né? De se é rico, se é pobre. Não existe mais isso. O que nos une é mais forte do que o que nos separa. Amém? Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo, dos dois, né, um novo homem, fazendo a paz. Então pegou esses dois povos, os judeus e quem não tinha condição de salvação, para unir esses dois num só por conta de um só propósito, o próprio Cristo. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo, somente Ele. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, que é o corpo de Cristo. Lembra? Cristo, cabeça, a igreja, o corpo. Onde não há questão de quem é circuncidado ou quem é incircunciso. Não. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Então, no subtópico 3 da lição, que diz pela cruz reconciliados com Deus num corpo, né, nós temos Cristo se fez maldição por nós. Olha mesmo, nós vamos entender isso aí. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens também. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação.
Lembra o que eu falei nos slides anteriores? O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local de execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Então, para aqueles que não creem em Cristo, né, por isso que eles batem no peito e dizem: esse Deus de vocês, esse Cristo aí que vocês creem na salvação, isso é mentiroso. Nós o matamos. De fato, eles o mataram, mas por permissão de Deus, para que até na morte de Cristo ele não ficasse devendo nada para os rebeldes. Tá certo? Deus não deve nada aos rebeldes, porque até a morte de cruz do seu filho para nos salvar, ele pagou lá, tá certo? Ele pagou e deixou a condição, que é essa condição que eu e você hoje tem de salvação por conta de Cristo. Mas aqueles que resistem em não crer em Cristo como Salvador, como até alguns judeus ainda hoje que não creem em Cristo como Salvador, né, tem a morte de Cristo como uma vitória, tá certo? Nós seguimos as nossas leis e esse carinha aí que veio tentando revolucionar, tentando mudar as coisas aqui, olha onde ele acabou. Acabou morto na cruz conforme o que a lei exigia, o que a lei pedia mesmo. Pobres coitados, né? E glória a Deus por nossa salvação, pela infinita misericórdia que foi derramada e que foi dada para mim e você estarmos nessa condição de paz hoje, de paz. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz, né? E sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nós, hoje, pela nossa escolha, se você não fez a sua escolha, faça, meu irmão. Pela nossa escolha, nós fomos reconciliados com Deus e estamos gozando das promessas. Iremos gozar, já estamos gozando em terra e iremos gozar das promessas que estão guardadas para nós, né? Então, nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o próprio ministério da reconciliação. Por isso que ele diz: aquele que quer me seguir, se arrependa dos seus pecados, me confesse como Senhor e Salvador, e todos os seus pecados serão esquecidos. Eis que tudo se faz novo. Deus, na verdade, dá uma nova condição, uma nova esperança, devolve integridade a todo aquele que rever os seus conceitos e passar de fato a acreditá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um só corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, né? Vertical seria entre homens e Deus. Isto é, está aqui na revista, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre judeus e gentios. Horizontal, né? Seria entre judeus e gentios. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. Foi uma reconciliação dupla. Reconciliou-se na horizontal, reconciliando os povos e trazendo paz entre os povos através de Cristo, e reconciliou o povo e Deus através de Cristo. Massa, né? Duas reconciliações entre os povos nesta terra, vamos dizer assim, e entre o povo, entre o homem e Deus, todos eles através da mesma situação que foi a morte de Cristo na cruz. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós,
foi cravada na cruz. Bom também lembrar disso. Aquele que não crê continua sendo inimigo de Deus. Então, a ira que Deus tinha, por exemplo, sobre mim e você, né, ela foi descartada, vamos dizer assim, foi ignorada, foi expirada pela situação, primeiro de Cristo e depois pela condição, né, de ato, quando eu e você confessou Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Eu digo isso porque eu pensava bem antes que o povo judeu, apesar de não entender Cristo como Senhor e Salvador, por eles no Velho Testamento serem várias vezes falado como nação eleita, né, etc, eles estariam numa condição de salvação quando Jesus Cristo voltasse. Mas aí depois que a gente estuda aqui essa lição e vê o que Paulo, né, relata aos Efésios, não, todas as pessoas devem confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador para ter essa condição. Se não for por isso, estão condenados, estão sob a ira de Deus ainda. Nós concluímos essa lição, né, dizendo que, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Ele morreu cumprindo a lei daqueles que resistiram, porque é como eu disse, Cristo e o seu Pai não quis deixar nada sem pagar. Tá certo, não querem não ter o livre-arbítrio, não querem crer no meu filho que eu mandei não, tá certo, ele vai ser morto na cruz para depois vocês não terem o que falar de mim. Isso é como se eu estivesse dizendo, né? Vocês estão entendendo a minha forma de conjecturar aqui, tá certo? Então, Deus não deve nada, nem àquele que não crê nele, nem muito menos no Filho dele. Ele não deve nada a ninguém. Ele cumpriu todas as demandas. Então, em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. Só para sintetizar mesmo, que eu creio que você já entendeu toda a lição, é como se nós temos a divisão até na nossa cronologia antes de Cristo, depois de Cristo. Então, tudo o que aconteceu antes de Cristo, não é que a gente não precisa ler na Bíblia, não precisa conhecer, não, até para a gente poder entender, né, e trazer essa compreensão para o depois de Cristo, né, a vinda de Cristo e o depois de Cristo. A gente precisa também levar em consideração o que esse povo judeu passou, tá certo? E, inclusive, para entendermos também o motivo da ira de Deus para com os homens, né? O motivo de Deus ter que enviar o seu Filho para transformar, criar essa nova humanidade, nessa nova condição até mais simples, mais fácil, de unir todos apenas no ato de reconhecer o seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, né? Então, fica muito bom para a gente ver que, então, quer dizer que essa nova humanidade, essa igreja como corpo de Cristo, é uma igreja que só tem o quê? 2020 anos. Até um pouco menos que isso. Se nós pensarmos que Jesus Cristo morreu com 33 anos, então ainda não tem nem 2000 anos. Essa nova humanidade, essa nova condição ainda não tem nem 2000 anos. Tá certo? Então, foi uma lição maravilhosa. Eu agradeço novamente aos irmãos da Assembleia de Deus de Curitiba pelo material, né, um material visual muito bom, e eu creio que você também pôde aprender muito mais sobre a nossa condição de salvação pela ministração dessa lição. Amém?